prazer estar com vocês nessa quinta-feira, né? Lembrando aí, reforçando que agora serão as terças-feiras, às 15 horas, e vamos dar continuidade ao treinamento, né, de níveis de conhecimento do produto, parte 2. Primeira parte, que foi a semana passada, né, para quem de repente não estava aqui, a primeira parte eu falei sobre os fitonutrientes. Aí agora, a segunda parte, eu vou falar sobre as vitaminas, os minerais que contêm os fitonutrientes e aminoácidos. Então, é uma live um pouquinho mais extensa. Bom, então sejam muito bem-vindos e vamos lá. Como eu vi que não tem nenhum cliente novo aqui, né? São as pessoas que já conhecem a empresa, então eu pulei a parte da empresa e vou direto ao assunto, que são o primeiro assunto a ser abordado serão as vitaminas. Tá? As vitaminas, todas as vitaminas, elas são essenciais para o funcionamento adequado do organismo, tá? Mas essas substâncias, elas se diferenciam aqui em dois grupos, que são a hidrossolúveis, que são solúveis em águas, que é as vitaminas do complexo B e vitamina C. E as lipossolúveis, que estão solúveis em gordura, que é A, D, E e K, essas quatro. Tá? Então, cada grupo só consegue ser, então, absorvido pelo organismo na presença, seja de água ou de gordura. É importante vocês saberem disso. As lipossolúveis, né? Para as lipossolúveis elas serem absorvidas, é necessário o quê? Também a presença de bile e suco pancreático, né? Além das gorduras, que são chamadas de lipídios. E as hidrossolúveis são absorvidas lá pelo intestino e transportadas lá para o sistema circulatório, para quê? Para os tecidos, onde elas vão ser aí utilizadas. Então, elas podem ser armazenadas no organismo em quantidades limitadas, tá? E a sua excreção é feita pela urina. Então, o que quer dizer isso? O organismo, ele só vai absorver X, o resto vai ser excretada pela urina, com exceção da B12, que fica lá retida no seu fígado. Então, por isso a importância de suplementar, né? Ter uma alimentação bacana, mas suplementar aí diariamente para poder ter esse aporte aí, nessa quantidade ideal de vitaminas que o seu organismo precisa. Então, o lado de cá foi onde eu falei, né? Foi onde foi a live que fizemos aí na quinta-feira passada. Então, hoje será este lado de cá. Então, vamos iniciar aí falando da vitamina A, tá? Que é conhecida aí como retinol. Nos vegetais, ela é encontrada como provitamina A, tá? Na forma de carotenos. Tá? Eles são diferentes carotenos, são formados aí em vitamina A no nosso corpo humano. E é absorvido lá no fígado em grandes quantidades e também no tecido adiposo da nossa pele. Principalmente aonde? Mãos e pés. Então, para que a gente possa o quê? Subsistir aí por longos períodos sem o seu consumo, tá? Então, alguns das funções e dos benefícios da vitamina A. Ela é antioxidante, então ela ajuda ali, né, naquela ação dos radicais livres, ajuda a neutralizar os radicais livres, né, interromper a ação deles, protege o DNA e da sua ação mutagênica, tá ajudando o quê? Ajudando a retardar o envelhecimento lá a nível celular. A principal função dela é intervir na formação e manutenção da nossa pele, mucosas, dentes e ossos. E participa da produção de enzimas do fígado e hormônios sexuais e adrenais. A deficiência dela, um dos principais sintomas da carência, da insuficiência dela, é a cegueira noturna. O que é cegueira noturna? Aquela dificuldade de você se adaptar ao escuro. Quando você apaga as luzes, né, e você fica lá com o olho aberto, chega uma hora que, né, você consegue enxergar alguma coisinha. Então, assim, pessoas que têm deficiência de vitamina A não conseguem.
então se chama esse sintoma, né, da deficiência dela é chamado de cegueira noturna, tá? E outros também, como secura excessiva da pele, a falta de secreção da membrana na mucosa dos olhos, então fica um olho mais seco, com uma sensação de mais seco, tá? E isso é um mau funcionamento do quê? Do nosso canal lacrimal. Então, tem a ver aí com a carência, a deficiência de vitamina A. A vitamina B1. Aí vamos entrar agora, então, nas vitaminas do complexo B, que são muitas vitaminas. Vamos falar da B1. Ela ajuda aí o corpo a produzir novas células saudáveis, né? Desempenha um papel aí essencial para ajudar as células a converter o quê? O carboidrato em energia, que é muito importante, para o bom funcionamento das nossas células nervosas e do nosso cérebro, ajuda a contribuir também no crescimento e manutenção da pele, e ela também é muitas vezes chamada como vitamina anti-estresse. Por quê? Devido à capacidade de proteger lá o nosso sistema imunológico. Tá? Então, e a deficiência dela vai gerar o quê? Irritabilidade mental, uma perda de apetite, fadiga persistente, depressão, prisão de ventre, dormência nas pernas, né? Por quê? Devido à diminuição lá da pressão arterial e da nossa temperatura corporal. Então, uma das causas que pode gerar deficiência é a ingestão também excessiva de bebidas alcoólicas. Tá? O excesso de bebidas alcoólicas podem gerar. Eu coloquei só uma observaçãozinha aí, que nos grandes problemas dela, né, da tiamina, é que o conteúdo dela é reduzido e alterado no armazenamento, lavagem, fervura e cozimento no micro-ondas, mas a longo prazo, tá? Então, assim, qualquer alimento, eu sempre falo para vocês, qualquer alimento não deve ser, você não pode cozinhar em temperaturas excessivas, tá? Muito altas. Procure sempre uma temperatura baixa e não deixar muito tempo de cozimento, porque isso vai fazer com que você perca aí os nutrientes, tá? Então, é só mais uma dica. E a desidratação, ela afeta aí, mas afeta menos. A vitamina B2, riboflavina, ela está envolvida em processos enzimáticos relacionados à respiração celular das nossas células. Funciona como um antioxidante, que ajuda a combater também radicais livres, né? E vai prevenir envelhecimento precoce e doenças cardíacas. É importante para a produção de glóbulos vermelhos do sangue, o que é necessário o quê? Para transportar oxigênio lá para todo o corpo. E também alguns estudos, olha, eles sugerem que ela é importante para evitar o quê? Dores de cabeça. Então, às vezes, né, tá com uma dor de cabeça, pode ser, se você suplementar uma B12, pode ajudar, né, a melhorar. Tá? Então, é necessário também, todas as vitaminas do complexo B, é necessário para a integridade da pele, mucosas, tá? E para atividade, e aí ela tem uma outra, né, que é a atividade oxigenadora do quê? Da córnea, tá? Para quê? Para ter uma boa visão. E a deficiência gera, então, distúrbios oculares, orais, cutâneos, uma lentidão na cicatrização e pode levar também a uma fadiga, tá? Então, a falta dela pode ser causada por quê? Por dietas desequilibradas, né? Então, você não vai ter um aporte bacana de B2, um alcoolismo, diabetes, hipertiroidismo, atividade física excessiva, estados febris prolongados, alimentação, estresse, calor intenso e o uso de algumas drogas. E aí vem a vitamina B3, tá? Niacinamida, niacina, tem outros nomes, tá? Então, a vitamina B3, ela pode ser produzida pelo fígado, tá? A partir do aminoácido chamado triptofano. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido sobre o triptofano. Então, quais são os benefícios? Participa aí do metabolismo do carboidrato, proteínas e gorduras, circulação sanguínea, cadeia respiratória, intervém também no crescimento, funcionamento do nosso sistema nervoso, o bom estado da nossa pele, tá? Ela é usada topicamente e também ela é ingerida. Então, você pode passar, né, no seu rosto, ou você pode, né, tomar, ou você pode comer através da alimentação, ou tomar, né,
através da suplementação, tá? Então, ela também mostrou aí um potencial bem bacana, para quê? Para tratar acnes. Conheço muitas pessoas que tratam acne com a vitamina B3, tá? A niacina. A deficiência dela vai produzir alterações no sistema nervoso, distúrbios digestivos, uma fadiga crônica constante, problemas na pele, úlceras bucais, problemas de gengiva ou língua, além de sofrer a pelagra. O que é pelagra? Problemas de pele, quando expostos à luz, quando é exposta à luz, né, gera inflamações nas mucosas, pode gerar diarreia, alterações psíquicas, tá? Então, em geral, ela pode afetar todas as células do nosso corpo. Então, nós precisamos ter aí, né, um balanço, um equilíbrio de todas as vitaminas. E a vitamina B5, pequenas quantidades são encontradas em quase todos os grupos de alimento. E olha que bacana, é como sugere aí, né, o próprio nome, tá? Porque é ácido pantotênico, e o pantotênico vem da palavra grega pantoten, que significa o quê? De todos os lugares. Então, associa-se, né, que temos aí ela em quase todos os grupos de alimentos. E aí as funções e benefícios, além dela ajudar a quebrar gorduras, né, e os carboidratos para obter energia, para gerar energia, ela é responsável por hormônios, pela produção dos hormônios sexuais e também redução do estresse, né, e aí incluindo aí, né, a testosterona. Estudos mostram que a B5 também auxilia na saúde da pele saudável, na capacidade também de reduzir a acne, vermelhidão e manchas. E a deficiência dela, o que vai gerar? Gera diminuição das defesas em caso de infecção, hemorragia, fraqueza e tontura. Então, se você tem, né, esses sintomas aí, se você tiver uma deficiência, né, você vai ter aí diminuição das suas defesas do organismo, tá? E aí, dor de cabeça, fraqueza muscular, câimbras, náuseas e vômitos. A próxima é a B6, tá? Que é piridoxina. Ela, juntamente com a B12, a B9 e a B6, ela ajuda a regular os níveis de homocisteína. O que é homocisteína? É um marcador aí para doenças cardíacas, cardiovasculares, tá? Ela é uma significativa participante aonde? Nos padrões de humor e do sono. Então, veja, ela tem uma importância aí nos padrões do humor e do sono, porque ajuda o corpo a produzir serotonina, melatonina e norepinefrina. Pesquisas mostram uma relação entre baixos níveis de B6 e B12 e também a perda de memória. E alguns estudos também mostram que a B6 pode reduzir inflamações em pessoas com artrite reumatoide, por exemplo, tá? Visto que a artrite reumatoide, ela possui aí, né, uma inflamação. Tá? Então, é especialmente importante durante a gravidez, auxiliar aí na formação do sistema nervoso do bebê. E a deficiência dela, o que pode causar? Lesões na pele, no nariz, na boca, irritabilidade, depressão, baixa imunidade e convulsões. Outra vitamina é a vitamina B7, né? Mas é mais conhecida como biotina, que é aquela vitamina da beleza, né? Que ajuda aí no crescimento de unhas, cabelos. Também tem uma participação na produção de queratina, tá? E também desempenha outras importantes funções que está ali para quê? Como metabolizar gorduras, carboidratos, proteínas, transformar em energia para o nosso organismo. Tá? Vai regular também, vai ajudar, né, a regular os níveis de glicose no sangue, formar proteínas por meio da síntese de ácidos graxos e aminoácidos. Tá? As fontes mais elevadas de biotina são quem? São os alimentos de origem animal. Então, veganos e vegetarianos podem necessitar de suplementação, considerando que os alimentos de origem vegetal possuem
uma quantidade não possuem, né, quantidades significativas dela. Aí ela também pode ser produzida em pequenas quantidades, mas sim produzidas pelas bactérias do nosso intestino. E a deficiência dela? Dermatite em olhos, nariz, boca, queda de cabelo, conjuntivite e unhas fracas. Às vezes você tem aquela conjuntivite uma atrás da outra, né? Pode ser uma carência aí de vitamina. Ácido fólico, também conhecido como vitamina B9. Tem aí também outros nomes, né? Folacina ou folato, vocês podem encontrar dessa forma. Também vem do latim folium, que significa folha, que anteriormente era conhecida, né? Como eu mencionei, como B9. Tá? Então, ela atua no metabolismo de aminoácidos, a síntese de ácidos nucleicos, na formação de células sanguíneas, olha a importância, e outros constituintes do nosso sistema nervoso. Ela é conhecida ela é muito conhecida, né, da importância dela ali, né, durante a gravidez. E ela participa ativamente da produção de neurotransmissores e no metabolismo de quê? De aminoácidos lá para o feto. Tá? Então, ele também pode ajudar o quê? A prevenir a depressão pós-parto, que é extremamente comum. Fornece energia, melhora os transtornos do humor. Por quê? Porque eleva os níveis de serotonina no cérebro. Proteção para o coração e ossos, né? Reduz lá aqueles níveis de homocisteína. Prevenção na queda de cabelo grave. Tá? Geralmente, ajuda aí para quem tem muita queda de cabelo, é bacana aí suplementar um ácido fólico, tá? E também para acne. O que pode causar deficiência? Irritabilidade, um cansaço, dor de cabeça, queda de cabelo, diarreia e anemia. Também pode causar alguns problemas, né, de saúde durante a gravidez, como pressão alta, aborto e parto prematuro. E recém-nascidos podem causar malformações, como espinha bífida, tá? Que é a falha na coluna vertebral e na medula espinhal da criança. Ou fenda palatina, que é quando o bebê nasce lá com o céu da boca aberto. Então, vejam a importância que tem as vitaminas. A B12, que é cianocobalamina, ela trabalha aí para produzir células vermelhas no sangue e ajudar o quê? O ferro a fazer o trabalho dele. Então, precisa dele, precisa da B12. Porque juntamente eles vão criar a proteína que vai transportar lá o oxigênio, que é chamada de hemoglobina. Então, além também de contribuir para a produção de células sanguíneas, ela também está relacionada com o funcionamento do nosso sistema nervoso e regeneração muscular. Então, uma outra particularidade bem bacana é que as plantas também, elas não produzem a B12, tá? Pois elas não precisam dela. Então, ela é encontrada onde? Em alimentos de origem animal. Então, a falta de B12 também é muito comum em veganos e vegetarianos. Então, quem é vegano, quem é vegetariano, precisa ter uma dieta muito mais equilibrada e precisa suplementar, né? Não tem como. Tem outras coisas importantes também que somente veganos precisam suplementar. E a deficiência dela vai refletir diretamente na anemia, uma debilitação geral. Tá? Então, a anemia perniciosa, que é uma doença que pode ser considerada aí genética e geralmente aparece em indivíduos com a deficiência dessa vitamina. Tá? Então, as causas das deficiências de B12 também podem ser doença de Crohn, câncer gástrico, gastrectomia total, intestino curto e a dieta vegana. Então, pode favorecer também o surgimento de dormências lá nos pés, nas mãos, língua vermelha e dolorida, perda de apetite, cansaço, tontura e dor de cabeça. Então, veja, nessas que eu falei só do complexo B, como a deficiência delas podem estar aí relacionada com diversas situações que nós temos aí no dia a dia, que muitas vezes a gente deixa passar, acha normal, e não é. É a carência, a deficiência, sim,
de vitaminas, também de minerais, né? E a vitamina C, tá? Tá envolvida na manutenção de ossos, dentes, vasos sanguíneos e também, né, podendo ser eficaz para formação e manutenção do colágeno. Então, está envolvida ali na formação e manutenção do nosso colágeno. Protege da oxidação de vitaminas A e E, bem como alguns de compostos do complexo B também, que é quem? Tiamina, riboflavina, ácido fólico e ácido pantotênico. Desenvolve ações infecciosas, tá? Antitóxicas e ajuda a absorção do ferro M no organismo. Então, eu sempre digo para as pessoas, depois do almoço, das principais refeições, né? Almoço, jantar, enfim, procure ingerir alguma fonte de vitamina C, né? Porque daí você ajuda aí numa melhor absorção do ferro. E a deficiência? Nossa, a deficiência de vitamina C nós temos inúmeras. Cansaço, palidez, tonturas, dificuldade para cicatrização de feridas, sangramentos, manchas arroxeadas pelo corpo. Às vezes você está com aquela manchinha que não dói, falta de vitamina C, né? Porque quando você bate, dói. E isso aparece muito. Deformidades ósseas, aumento do risco de fraturas, principalmente ali em crianças, tá? Porque ela altera ali o processo de calcificação e formação dos ossos. Quedas de cabelo, enfraquecimento de unhas, cartilagens e articulações, dor óssea, inchaço no seu corpo, queda e amolecimento dos dentes, porque altera a formação da dentina, que é o quê? A matriz lá do nosso dente. Aumento do risco de infecções, como gripes, resfriados, esse a gente já conhece, né? Por quê? Porque a vitamina C prejudica a formação, sem a vitamina C, né? A carência, a deficiência dela vai prejudicar a formação dos nossos glóbulos brancos. E aí vai alterar muitas funções ali do nosso sistema imune. Tristeza, estresse mental, dificuldade de raciocínio, tudo isso estão ligados aí à deficiência de vitamina C. E aí temos a vitamina K, que é a fitomenadiona. Então, as funções dela, coagulação sanguínea, mineralização óssea, proliferação celular, aumenta a sensibilidade à insulina, inibe calcificação vascular e de tecidos moles. A deficiência dela, baixa densidade mineral óssea e problemas de coagulação sanguínea, que pode ser aumentada ou diminuída. Minerais que contêm, vamos falar um pouquinho agora dos minerais, tá? E aminoácidos. Minerais que contêm nos fitonutrientes, tá? Espirulina e clorofila. Então, magnésio, zinco, magnésio, ferro, zinco, cromo, cobre, selênio, sódio, potássio, fósforo, cálcio e manganês. E aí, temos os aminoácidos que eu vou explicar também brevemente o que significam, para quem não sabe, tá? Então, aminoácidos essenciais que nós temos aí como fontes, que contém na espirulina, triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, leucina e metionina. Então, sempre quando você vê esses inas, são os aminoácidos. Vou passar aqui. E aí, aqui só uma figura. Então, por que são importantes os minerais? Os minerais também são extremamente importantes. Eu, particularmente, tenho um queridinho que é o magnésio. O magnésio é importante para qualquer ser humano. Então, eu indico para todos os meus pacientes magnésio sempre, para dificuldades de sono, para resistência muscular, para parte óssea, para tudo. Tá? Então, eles são muito importantes aí para o organismo, né? Sendo essenciais para a manutenção dos tecidos lá do nosso corpo humano. Então, o sistema músculo-esquelético compõe diversos sistemas enzimáticos que vai garantir o quê? Funções vitais, tá? Como o quê? Digestão, absorção, detoxificação hepática, os básicos. Manutenção do sistema nervoso central, participa também de outras funções como produção de hormônios e a formação de dentes e ossos e também está muito interligado à regulação da pressão arterial.
Meu queridinho magnésio, eu coloquei ele aqui para falar para vocês, tá? Então, quando você consome, por exemplo, a clorofila, né, que é um ingrediente aí do nosso produto, você está ingerindo uma boa fonte de magnésio, tá? O consumo desse mineral, o que ele oferece aí para o nosso organismo, para a nossa morada? A participação na formação de serotonina, que é responsável por quê? Bem-estar, alívio, aquele alívio, tá? Previne todo o estresse, a ansiedade, né? Então, te traz aquela sensação de mais tranquilidade, tá? Então, é importante que a serotonina esteja sendo secretada e utilizada de forma correta, ela é um neurotransmissor. Lembrando que 90% da produção de serotonina vem lá do nosso intestino. Então, pessoal, precisa estar com o intestino funcionando. Às vezes, as pessoas falam para mim, eu vejo pessoas irritadas, com ansiedade, que não dormem direito. Vai ver lá, o intestino também não funciona. Ela é constipada, né? Sente muitas dores, tem algum problema lá no intestino, pronto. Regula o intestino, a pessoa está feliz, sorrindo. Então, está muito interligada, né? Interligada aí a serotonina, tá? Contribui para a manutenção equilibrada também da pressão arterial, vai prevenir a pressão alta, tá? Ajuda no alívio de sintomas como menopausa. Opção para diabéticos, pode contribuir no quê? Na regulação aí do açúcar e produção de insulina. Auxílio na melhora da digestão, evitando problemas como indigestão, aquelas dores abdominais, vômitos. Contribui para a melhora e qualidade do sono, tá? Já que participa do quê? Da regulação da produção de melatonina, né? Que é um hormônio muito importante aí para o nosso, que é o hormônio do sono, né? Então, também tem a importância na formação, né, da fonte de energia do nosso corpo, que é lá o ATP, sendo um grande aliado também nos treinos de resistência muscular. Eu faço uso de magnésio à noite, você também pode fazer o uso dele ali pela manhã, tá? Não vai te dar sono, por exemplo. Mas à noite ele vai te ajudar nesse sentido, mesmo porque você vai estar com a luz apagada e também quando você apaga todas as luzes, né? É a hora que a melatonina ali entra em ação, né? Tem os horários de pico dela, obviamente, mas ela vai estar ali sendo produzida, estimulada quando você está ali mais no escurinho. Aí vamos falar um pouquinho sobre os aminoácidos, tá? De uma forma bem simplificada, tá? O que a gente pode definir os aminoácidos? Pequenos pedaços de proteínas, que, né, quando unidos, né, formam uma proteína completa, tá bom? Então, eles são pequenos pedacinhos, já quebrados. Então, existem diferentes tipos, tá? Que desempenham distintas funções no corpo, tá? Como a construção de tecido muscular, atuação no funcionamento do sistema imune. Também participa da construção de tecidos, ajuda no fortalecimento e renovação das nossas unhas, tá? Agem aí evitando o catabolismo e prevenindo o quê? O uso da massa magra como fonte de energia. Então, ele vai ajudar que você não use músculo como fonte de energia, tá? Você vai usar, né? Você precisa usar a gordura como fonte de energia e não o seu músculo. Atua na regulação de síntese hormonal, de processos metabólicos corporais. E aí eles são aí 20 aminoácidos principais que são classificados em aminoácidos essenciais e não essenciais. E os essenciais? Vamos falar um pouquinho deles. Qual que é a diferença deles? A diferença deles é a capacidade do nosso organismo sintetizar, né? Que é o quê? Produzir. Então, os essenciais não são sintetizados pelo nosso corpo. Então, o que quer dizer isso? Você precisa adquiri-los através da alimentação ou suplementação. E aqui estão eles. Alguns vocês já conhecem, né? Outros não, mas é valina, triptofano, teonina, metionina, nidine, etc.
Já os não essenciais, né? Então, são aqueles que nós somos capazes de produzir. Então, não precisam necessariamente ser obtidos através da alimentação ou suplementação, tá? Mas, às vezes, precisa sim. Então, por isso que tem o necessariamente, tá? Muitas pessoas, elas suplementam, por exemplo, tirosina, glutamina, cisteína. Então, assim, tem aí casos que precisam ser suplementados, mas, em resumo, essa é a diferença entre os essenciais e os não essenciais. E aí, eu falei um pouquinho, né? Agora eu vou falar um pouquinho da espirulina, que é um fitonutriente aí na nossa composição, né? Porque eu citei que a espirulina é o quê? É uma alga aí, né? Ela é, assim, extremamente completa. Ela tem aí vitaminas, minerais, tudo que você precisa em perfeita harmonia. Ela é chamada aí de o alimento mais completo do planeta. Então, eu coloquei as fontes dela para associar aquilo que eu falei também de minerais e aminoácidos anteriormente. Então, ela é rica em proteínas, aminoácidos essenciais, carboidratos complexos, lipídios, ácidos graxos, lembrando que ômega 3 e ômega 6 devem estar ali em equilíbrio, porque geralmente o ômega 6 está lá e o ômega 3 está aqui embaixo, e esse desequilíbrio causa inflamação, então você precisa nivelar. As pessoas precisam, na maioria das vezes, suplementar ômega 3, e o ômega 3 bacana é o EPA e DHA. Vocês procurem lá na embalagem, sempre procurem por essa nomenclatura, EPA e DHA. E não é qualquer ômega 3, tá? Principalmente porque existem diversos por aí e que não são eficazes, tá? Não são eficientes, então precisa ter aí uma atenção, porque o barato pode te sair caro, né? Você vai estar tomando algo que não está te ajudando em nada. Então, tem que procurar sempre produtos de procedência, assim como o nosso. Então, e aí temos os minerais, vitaminas e antioxidantes. Então, veja que a espirulina ela é completa. Por isso que eu sempre menciono, né? Falo sobre os minerais e os aminoácidos que contém o nosso produto, porque ela é uma boa fonte deles. Bom, e aí, para finalizar, uma alimentação e suplementação de qualidade, aliada à prática constante de atividades físicas, independente da modalidade esportiva, é um requisito para viver bem. Então, essa é a minha dica para vocês: se alimentem, suplementem, pratiquem atividade física, independente se for uma corrida, um pilates, do que você gostar, né? Vamos nos movimentar, vamos sacudir nossas mitocôndrias para elas poderem produzir energia, né? Vamos se alimentar adequadamente. Tudo isso, esse combo, uma ingestão hídrica bacana, vai nos ajudar a quê? A ter saúde, longevidade, também vai ajudar a passar, se você está no problema de uma doença, a passar por essa doença de uma forma mais tranquila. A suplementação já está mais do que provado que é um fortíssimo aliado às doenças, tá? Tanto aí para amenizar algumas, tanto para frear algumas, né? Por exemplo, um Parkinson, um Alzheimer, você pode conseguir dar uma freada nisso através de uma alimentação balanceada, juntamente com uma suplementação de procedência. Por exemplo, no caso de patologias como um câncer, né, você suplementar, você consegue também aí ter resultados bacanas, e também frente a uma quimioterapia, por exemplo, os tratamentos, você consegue um alívio nos sintomas, e aí algumas pessoas também conseguem uma diminuição, uma ausência dos sintomas. Então, tudo isso vai ali de acordo com cada indivíduo, mas o resultado, os estudos mostram que suplementação é necessária e tem aí uma grande importância,
tanto na prevenção quanto no tratamento de patologias, tá? Então, essa foi aí a nossa segunda parte, tá? Falamos sobre as vitaminas, minerais, aminoácidos, né? Que contém no nosso suplemento, tá? E aí dando continuidade à outra. Então, a semana que vem, vamos falar aí de outro assunto, e eu até queria falar, estava até conversando com o Julimar sobre isso, deixa eu tirar aqui da tela. Estava até conversando com o Julimar sobre isso, fazer uma enquete do que vocês também... algum outro assunto que vocês achem bacanas, que vocês gostariam que eu fizesse uma live sobre. A terça-feira que vem eu vou ver o que eu vou... como as lives agora vão ser só durante o dia, então não vai ficar só no nível de... Bom, acaba sendo um nível de conhecimento do produto, mas não vai ficar só lá no básico. Também